Porque eu assisti o nascimento da UCESP, assisti o nascimento dentro dela, né? Cada pessoa, cada livro, cada móvel, cada cheiro da UCESP me lembra a juventude, a maturidade e agora na velhice continuo a fazer isso aqui a minha casa, a minha segunda casa. Nós fomos crescendo, desde aquela salinha humilde, alugada, lá na Avenida Ipiranga, onde nós tínhamos lá 4 funcionários, 5 funcionários, e até a UCESP de hoje, realmente foi um salto extraordinário. Ter feito parte disso, há uma sensação de que já valeu a pena. E é uma satisfação muito boa de dever cumprido. Isso dá uma noite de sono muito gostosa para a gente. É um orgulho para nós termos participado todo esse desenvolvimento do cooperativismo. Você vê as Unimedes, você vê as cooperativas de crédito hoje crescendo cada vez mais, trazendo gente de fora, conseguindo leis. É uma honra muito grande suceder todas essas pessoas que fizeram o movimento cooperativista nacional. Eu sinto que eu tenho uma responsabilidade com esses ex-presidentes, essas pessoas que construíram isso aqui. O grande problema dessa divisão era que você não tinha uma representação ouvida por uníssono. Ao contrário, havia uma disputa entre as duas associações. Então, era muito fácil para o governo manter um atendimento precário ao cooperativismo. A situação chegou a tal ponto que o ministro da Agricultura da época, ele chamou as lideranças e disse: ou vocês se unem numa só entidade, ou eu não recebo mais o movimento cooperativista na minha sala. Tivemos uma sorte muito grande, 2 sortes. Uma, tivemos um grande líder, paulista, Antônio José Rodrigues Filho, que na época já tinha sido secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, e que recebeu do ministro da Agricultura, o ministro Luiz Fernando Cine Lima, um gaúcho que tinha a visão clara da importância do associativismo, do cooperativismo, recebeu dele a missão de unificar o cooperativismo paulista e brasileiro, numa segunda fase. Ele foi buscar o apoio e a colaboração de um grande cooperativista, que era o professor João Rodrigues de Alckmin, que era presidente de uma cooperativa de laticínio de Guaratinguetá. E foi assim que o professor Alckmin, ele convocou todas essas cooperativas para essa assembleia que foi realizada aqui em São Paulo, no dia 14 de outubro de 1970, e onde foi realmente constituída a UCESP. Nessa assembleia da Constituição da UCESP, naturalmente, o doutor Antoninho foi eleito presidente da UCESP, ele que estava coordenando tudo, né? E logo depois, por causa da UCB, então nós conseguimos aprovar a Lei 5764, em 1971, depois de um ano. Exatamente por quê? Porque a UCB fez um trabalho junto às cooperativas, junto às bases, era uma lei muito boa, tão boa que tem vigor até hoje. A partir daí, nós notamos um desenvolvimento extraordinário do movimento cooperativo brasileiro. Passamos a procurar uma sede e aí nós encontramos um sobrado que estava à venda ali na Correia Dias. E nós tínhamos ali a primeira linha de metrô que vinha lá da Praça da Sé, Jabaquara, e passava bem ao lado do sobrado. O preço está razoável, dentro daquele limite que foi estabelecido pelo banco, né? Nós fomos lá e compramos a sede. Aí eu saí da presidência da UCESP, fui substituído pelo Rubens de Freitas. Aí o Rubens, o que ele fez? Ele começou a reforma do Sobradinho, do Sobrado, para fazer a sede da UCESP lá. Mas com muita dificuldade, sabe? Eu me lembro que o Rubens, ele pedia contribuições para as cooperativas. Olha, manda um caminhão de cimento, tá? Aí vinha caminhão de cimento. Olha, a cooperativa está fazendo uma obra, que sobrar de tijolo você manda para nós. Aí a cooperativa mandava. E aos poucos ele foi conseguindo e fazendo aquela sede lá na Correia Dias, onde ficou por muitos anos, né? Até a gente mudar para a sede atual.
Mas o Roberto, percebendo a oportunidade da Constituinte, de nós termos o cooperativismo desmamado da tutela pública, que até então o cooperativismo só funcionava com autorização pública, ele preparou o ambiente para nós termos autogestão. E a preparação desse ambiente foi uma ideia muito inteligente. Foi primeiro acreditar na democracia, porque ele, acreditando na democracia, ele tratou de apoiar candidatos, deputados à Constituinte, e esses deputados foram apoiados pelas cooperativas do Brasil todo. Eu tinha na OCB um consultor jurídico, um homem notável, chamado José de Campos Melo. E eu pedi a ele que escrevesse uma cartilha explicando o que era uma Assembleia Nacional Constituinte, o que era uma Constituição. E enviei essa cartilha para todas as cooperativas brasileiras com uma carta dizendo, olha, veja o que é uma Constituição e vamos discutir internamente o que as cooperativas brasileiras gostariam de ter inserido na Constituição brasileira. E nós recebemos, Campos Melo recebeu, centenas de propostas, sugestões, as mais variadas e algumas até absurdas. Criei então, sob o comando do Campos Melo, uma comissão de juristas que se debruçaram sobre aquelas propostas todas, dando origem a um resumido conjunto de 5 sugestões que deveriam ser incluídas na Constituição brasileira. Eu acho que é a única Constituição no mundo inteiro que tem 5 referências do cooperativo. E a partir daí é que o cooperativismo realmente ganhou espaço, cresceu, se desenvolveu, vem se estruturando no Brasil todo, criando suas bases. As crises econômicas que se seguiram no começo dos anos 90 e mais tarde no Brasil produziram um grande desastre nas cooperativas. Até porque a gestão não era profissional ainda. Porque mais do que um problema de endividamento, elas estavam com um problema de envelhecimento do modelo da gestão. Vamos fazer um sistema esse para as cooperativas. Foi que as lideranças foram falar para o governo. Falaram, escuta, governo, não adianta você emprestar dinheiro se a gente não treinar o nosso pessoal. E aí, dentro de todas essas discussões, a ferramenta aos moldes das outras entidades do Sistema S, mas com um perfil um pouco diferente. E o Sescop veio para atender o trabalhador também, mas acima de tudo o cooperado e os dirigentes das cooperativas. E fomos investindo do capital que vinha no profissionalismo das cooperativas. Deu um ânimo muito grande às cooperativas. Houve novamente um ressurgimento de algumas cooperativas, porque aquilo foi se desenvolvendo. E durante esse tempo todo, nós trabalhamos para organizar o Sescop, que hoje é um sucesso. O maior desafio, acho que era atender as cooperativas. O volume de cooperativas já grande, não era pequeno, ou a gente atendia as cooperativas, ou a gente poderia perder aquelas cooperativas que já estavam ali. Mas para isso a gente precisava ter claro para onde a gente ia, os objetivos. Então, vamos fazer um planejamento estratégico. Sabíamos que a nossa equipe era muito pequenininha e precisava de gente. Vamos contratar pessoas. E saímos contratando pessoas. Não tem espaço. O que a gente tinha que fazer? Vamos comprar um prédio. Essa, eu acho, foi a primeira atitude, depois do planejamento estratégico que nós fizemos para chegar a atingir esses objetivos. Nós temos que ter estrutura, tem que ter gente. Pensávamos no prédio, nos 3 andares, saímos procurando, não achava de jeito nenhum. Depois fomos tentar comprar prédios de escritórios, aquelas lajes, mas o preço era abusivo. Aí quando nós achamos esse prédio, um prédio que é ao lado, mas os valores eram muito altos. Sentei com a equipe e falei, olha, nós vamos fazer uma proposta assim, de X milhões. Mas o cara falou, você vai ficar louco, rapaz. Isso não é proposta, isso é uma proposta indecente. Eu falei, mas eu vou fazer. O não eu já tenho, vamos fazer. E fiz. O cara riu na minha cara. É 60% do valor? Você acha que eu não tenho condição? Eu falei, bom, infelizmente eu também não tenho condição. Aí eu pensei, na hora H, eu tenho uma maneira de comprar esse prédio. A gente dá a casa em forma de pagamento. Aí o cara pensou, pô, mas você não dá, você não tem jeito, pô. Eu falei, não tem jeito, é isso que eu tenho. Mas você tem à vista? Eu falei, tenho. Ele falou, eu vou pensar. Depois de uma semana, ele falou, tá feito o negócio. Então, ok. E assim foi feito. Aí a gente venceu essa etapa, que era uma etapa muito importante, né, dentro do nosso planejamento estratégico, até para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. A gente precisava disso. Começamos a contratar mais pessoas, melhoramos a estrutura de contratação e a gente veio numa crescente. Nós precisávamos, efetivamente, mostrar quem nós éramos e o que nós estávamos fazendo e a importância das cooperativas no contexto social. A primeira coisa é a imagem.
até por isso a gente reforçou principalmente a equipe de marketing, que a gente precisava falar internamente e externamente. Leia-se, quando eu digo internamente, nós precisamos falar não dentro da empresa, mas dentro do movimento cooperativista. As cooperativas, elas desempenham um papel muito importante de inclusão. Do ponto de vista econômico, isso não é diferente. Esse ano de 2015, quando a OCESP está fazendo 45 anos, nós vamos movimentar na economia, com crise e tudo, 300 bilhões de reais. Isso não é troco, isso é muito dinheiro. Quem tem essa representação econômica tão forte tem que buscar espaço de representação política. E não é da política partidária, não é da política pelo poder. É da política por aplanar caminhos para o movimento continuar se desenvolvendo, para que as pessoas possam se aproveitar melhor do movimento cooperativista e serem mais felizes, terem mais renda, terem mais dignidade nas suas vidas. A gente conhece intimamente aquela comunidade onde nós estamos inseridos. É importante que a gente detecte quem é o bom político, porque a gente sabe quem é. E traga e apoie esse bom político, que esse movimento seja um movimento forte, mas um movimento da base. A nossa instituição é democrática, ela não escolhe partido. Ela escolhe pessoas, independentemente das ideologias partidárias. Então, o papel da OCESP é esse aí, é de transformação. Ele tem que acompanhar também as mudanças da sociedade, as mudanças econômicas. A OCESP tem tido essa capacidade. E a OCESP só chegou aos 45 anos, bem como a OCB, não porque a lei diz que é obrigado a ser filiado ou registrado na OCB, mas porque ela tem legitimidade para representar os interesses das cooperativas. E as cooperativas se interessam de estar junto desta entidade. Logo no início, a ideia era o cooperativismo não vai para frente, o cooperativismo é uma entidade de velhos. Essa visão existia. Nós transformamos isso completamente. Acho que esse trabalho de comunicação e de articulação política foi o centro do sucesso do sistema cooperativo brasileiro nesse período. Extremamente satisfeito de ver que todos os diretores que estiveram na OCESP realmente foram pessoas cooperativistas de grande valor. O fato de estarmos crescendo, organizando, melhorando, me deixa alegre quando as pessoas vêm em cumprimento e falam, olha, o OCESP está legal. Eu fico muito honrado de ter tido essa oportunidade.